Olá pessoal, boa tarde. Anderson aqui falando, executivo da Solution, representando aqui também o grupo Aliari. Hoje a gente está fazendo algo muito legal e muito importante, né? Nós passamos um período de frio aí no início do ano, né, Vicente? Bem frio. E bem frio. E estava, de certa forma, devendo aí para os nossos clientes uma resposta, uma posição de como é que foi, um resumido, melhor dizendo, como é que foi a nossa ida na NRF em Nova York, né, que é a maior feira de varejo do mundo. A gente acabou fazendo algumas reuniões internas com todo o pessoal aí da nossa missão até a feira e acabou tentando entender um pouquinho melhor onde é que poderia ser aproveitado tudo que a gente viu lá, porque tem algumas coisas que parecem ser tão futuristas que às vezes a gente não consegue nem olhar a aplicação disso, né? Então, eu queria que o Vicente aí, que foi o nosso, não só o nosso organizador aí da missão, mas o nosso mestre lá dentro de todas as nossas expedições e visitas técnicas dentro da feira e fora dela, inclusive, né? Foi nosso guia, inclusive, lá, que falasse um pouquinho do trabalho dele, né? Dentro da Constel, para a gente começar um bate-papo aí. Beleza? Bom, Anderson, falando um pouquinho da Constel. A Constel é uma empresa, tem foco em infraestrutura, é uma subsidiária da Copacol, e por incrível que pareça, né, essa conexão, né, de agronegócio com tecnologia hoje está cada vez mais forte, né? Faz cada vez mais sentido pensar nisso, né? Então, olhar a Copacol como a controladora de uma empresa de tecnologia hoje parece uma coisa natural, na época que foi criada a Constel não era tanto. E a gente tem, assim, como um trabalho adicional aí, proporcionar aos nossos clientes esse tipo de experiência, né? Criar missões técnicas com o objetivo de trazer conhecimento, de aproximar, de gerar negócios em conjunto. E a NRF, pela importância do evento, ele é um evento que não pode ficar fora desse planejamento. A Constel, como uma empresa que tem foco em infraestrutura, acaba olhando muito para esse lado, né? Infraestrutura para a gente é tudo aquilo que vai da energia elétrica, né? Grupo motor gerador, subestação, no breaks, etc., até sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, passando por sistemas de segurança, rede, storage, servidores, etc. E nesse conjunto todo, a gente acaba olhando para essas oportunidades como oportunidade de se renovar e de inovar também na nossa oferta, visitando os nossos parceiros, né, os fabricantes que estão lá nesses eventos expondo. O evento, apesar de ser um evento focado em varejo, o varejo nos Estados Unidos movimenta um volume de dinheiro que é maior que o PIB do Brasil. Então, todas as empresas da área de tecnologia estão lá, né? Então, além, obviamente, das empresas com foco em software, a gente tem todo o portfólio de hardware, equipamentos e infraestrutura, né? Então, você vai ter lá todos os grandes fabricantes de servidores, de storage, dos sistemas de automação comercial, empresas que têm foco em segurança, que é um ponto cada vez mais relevante, né? Então, você tem lá a própria Cisco com stand, expondo soluções de segurança, algum foco no varejo, mas acabam sendo soluções de segurança, né, para que possam, que, digamos assim, tem utilização em qualquer empresa. Então, acho que o foco é esse, a gente olhar para essas oportunidades aí de novos negócios, de inovação, de atuação em conjunto com os nossos clientes e, além disso, proporcionar momentos de convivência extra-evento, né? Então, a gente acaba sempre programando alguma coisa adicional para a gente poder aproveitar bem esses momentos aí. Que legal, que legal. Bom, eu estava junto, então posso dizer que foi fantástica assim, a experiência, tanto a experiência da feira
e principalmente do grupo, né, que a Concel conseguiu reunir aí pessoas maravilhosas, né? Não vou citar o nome de ninguém aqui para não esquecer alguém, mas foi fantástica a experiência. Bom, um dos pontos, e concordo contigo, assim, a gente tem que estar viajando, a gente tem que estar buscando a inovação, a gente tem que estar buscando as tendências. Eu acho que a NRF é muito feliz, né, Vicente, no sentido de não necessariamente ditar tendências, né? A gente viu muita tecnologia ali que existe há mais de década, né? Mas de mostrar que aquilo realmente está conectando e às vezes o cliente ele está olhando, no nosso caso aqui do Grupo Aliari, né, da Solution, como uma das empresas do grupo, tu está olhando o software, né? Mas, cara, o software é o que está aparecendo aqui na ponta. Tem um monte de coisa por trás para fazer com que tudo isso aconteça, né? Como tu Sim. citasse aí, empresas que tratam ou que têm o hardware, né, com relação à segurança, que é um problemaço hoje no mundo, né? Quanto Uhum. mais conectados os sistemas estão e vão estar cada vez mais, mais segurança a gente precisa, né? E um tema que a gente olhou, que eu acho que foi bem legal lá na nossa visitação, né, na nossa missão, foi essa questão de conexão, né, entre a loja e a loja daí entenda da melhor forma possível, né? Pode ser o supermercado, né, da Uhum. Copacol, pode ser a loja de autopeça, pode ser a concessionária agrícola, a loja de insumos e as mais variadas, chegando ao varejo e assim por diante. O pessoal até perguntava pra gente, pô, mas aí tu não olhou uma loja de peça? É que, como é um varejo, né, é mais fácil tu olhar moda, é mais fácil tu olhar um tomate, né, um legume, do que tu olhar uma peça, que não é um negócio tão comum para todas as pessoas. Mas tu entende daquilo que foi colocado ali, faz a tua analogia e entende para o teu negócio. A gente viu muito essa conexão, né, Vicente? Algumas pessoas já falavam que o online vai destruir o offline, que, sabe, no fim a gente viu que meio que uma mistura de tudo, é uma jornada hoje que se complementa, né? Como é que tu enxergou isso? Bom, a realidade, eu acho que o que a NRF trouxe esse ano foi um assim, uma visão nova exatamente disso, né. Nas outras edições a gente via o quê? Foco em estratégias separadas para a presença online e para a presença física, né. E o que que os fornecedores, que os o qual que era a proposta apresentada esse ano lá? É acabar com essa divisão, não existe mais uma estratégia separada de presença online e presença física. Elas têm que se complementar e têm que andar juntas. E isso estava muito forte no evento, né. Eh eh, o fazer com que aquela ideia de omnichannel, né, do cliente poder comprar por qualquer tipo de meio, né, seja físico na loja, seja online, seja por catálogo, isso tudo tem que andar junto, tem que ter a mesma, apresentação, o cliente tem que ser tratado da mesma forma. Se o cliente comprou online, ele chegou na loja, o vendedor da loja tem que saber que ele comprou online. Se ele comprou na loja, quando ele entra no site, tem que estar lá o pedido dele. Quer dizer, isso estava muito forte no evento. E eu acho que é por aí. Como consumidor, eu enxergo que esse é o melhor caminho mesmo, né. É isso aí. Eu acho que muito das tecnologias que a gente acabou vendo, tanto de software quanto de hardware, elas estavam muito conectadas a isso. Que eu acho que o legal de uma feira grande como essa, que já existe aí há várias décadas, né? É conseguir conectar, né? Tu cria um grande tema e foca naquilo e tudo que surgir em volta, inclusive palestras e tal, elas estão sempre vindo ao encontro desse grande tema central, né? A gente viu, acho que um dos pontos é a questão do Video Analytics, né? Eu inclusive Uhum, coloquei, fiz um videozinho rápido numa entrada lá, a gente acabou, acho que usando teu telefone, o teu celular lá, uhum, desculpa, o teu cartão, né? No instante, se não me falha a memória da Microsoft, né, que a gente filmou até um monte de câmera no teto, vamos dizer assim, daquela mini loja ali, a questão de pegar um produto, colocar ele num carrinho ou colocar ele numa cestinha e tal. E esse uso de câmeras fazendo, não sei se dá para a gente chamar bem aqui, um vídeo analytics, né? E dali conseguindo não ter mais necessidade de um monte de sensores e tal, mas essas câmeras literalmente inteligentes conseguindo gerar
uma série de informações, né, e os próprios sistemas tomando decisão sobre aquela questão daquele consumo naquele instante. Sim. Disso dá para a gente tirar lição para um monte de coisas, né? Uma série de aplicações, né? Sem dúvida. Quer dizer, claro que o foco, né, daquela apresentação é varejo, então você tinha uma mini loja ali imitando um supermercado, né, onde você pegava o produto da prateleira, ele era debitado da tua conta. Você colocava de volta na prateleira, ele era estornado da tua conta. Mas esse tipo de tecnologia tem uma infinidade de usos, né? Quer dizer, o, o, o que a gente está vendo é que a união desses conhecimentos colocados em prática, tanto do Video Analytics, quanto da comunicação, quanto da integração de sistemas, eles vão passar a fazer parte do nosso dia a dia e as empresas que demorarem para adotar esse tipo de tecnologia vão ficar para trás. Porque qual que é o foco? É o que o americano gosta de chamar de frictionless, né? Quer dizer, a venda, é a comercialização sem problema. Então, o cliente chegar, ser atendido, levar o que ele quer, saber onde é que está e poder comprar e ir embora sem fila, sem precisar autorização de cartão de crédito. Esse modelo, acho que é um modelo que vai fazer muito sucesso. Está começando a ser implementado no Brasil. Nós já temos aqui no Paraná uma rede de supermercados grande, já com uma loja com esse modelo, é uma loja piloto, um teste piloto, né? Mas a gente consegue imaginar a utilização desse tipo de tecnologia para uma infinidade de coisas, né? Quer dizer, para você poder fazer análise estatística de dados, né? De pessoas, de animais, eventualmente em empresas aí de agronegócio. Já, a infinidade de usos possíveis para esse tipo de tecnologia é muito grande, né? Você sabe que eu, a primeira vez que estive nos Estados Unidos, conversei com um amigo que já mora há bastante tempo por lá, e eu comentava sobre uma experiência que eu tive numa determinada loja, num supermercado, e a experiência internacional é bem interessante, né? Porque tu começa a olhar para a gôndola e uma série de produtos e marcas que tu conhece no teu país nem sempre está presente naquele outro, então tu fica um tanto quanto perdido, né? E daí ele no determinado momento da conversa, me disse assim, cara, se tu fez algo e deu errado, provavelmente foi tu que fez errado, porque o processo ele é analisado constantemente para que esse fluxo aconteça, né? Isso já tem uns anos, né? Eu acho que é bem o que você falou, e a própria experiência que a gente teve ali no caso desse stand, que a gente olhou essa questão da compra, posteriormente tinha uma apresentação, inclusive mais de um stand, né? Onde o Analytics novamente aparecia, estava em cena, trazendo insights de que o cliente está se abaixando de repente para pegar algo numa gôndola, ou que ele estava demorando mais tempo ou menos tempo, ele estava ficando confuso de repente pelo desenho que tu colocou ali nos teus produtos, né? E esse Analytics podendo, inclusive, verificar na fisionomia da pessoa, respeitando o que a legislação manda hoje, LGPD e assim por diante, né? Cada país tem a sua legislação para isso, mas verificando se você de repente está com uma fisionomia mais séria ou mais light, se tu está feliz ou tu está infeliz naquela experiência. E isso tudo ajudando o supermercadista ou o dono daquele empreendimento a repensar o modelo dele, porque eu tenho que pensar, como tu mesmo dissesse, lá na estratégia da logística para que um produto que em determinado momento do ano, e a gente trabalha no caso do agro, hoje da própria Solution, é sazonal, nosso mercado, né? Saber que aquilo vai acontecer daqui a uma semana e que a compra, a estrutura, tudo que eu tenho que fazer, eu devo fazer agora, não na semana que vem, porque daí o cliente já Sim, está dentro da minha loja. Então, esse Analytics ele vem também trazer, não só no caso das câmeras de inteligência e tal, mas na própria questão do fluxo dentro da loja, tornar essa experiência de compras mais agradável e o fluxo ser mais
fica meio estranho falar assim, mas o fluxo mais fluido, né? Tem que ser uma coisa mais legal para que o cliente realmente volte à tua empresa, volte à tua loja e sem qualquer tipo de medo de concorrência, né? Porque tu tem que estar com essa nova tecnologia. É mais ou menos isso. É, acho que é exatamente isso. E e utilizar esse conjunto aí de recursos, né, para que o cliente possa ter, além dessa experiência física dentro da loja, sem problemas, de maneira fluida, para que ele consiga ter todos os recursos que ele precisa em qualquer canal, né. Então, e hoje a gente tem uma infinidade de possibilidade de canais de comunicação, né. E a gente começa a olhar para isso traz um nível de complexidade bastante interessante, que já começa a ser resolvido por algumas empresas com soluções mais específicas, né, mas ainda tem um caminho longo para trilhar, que é você integrar essa loja física num ambiente virtual e disponibilizar para o cliente a possibilidade dele fazer essa busca por solução ou por produto, ou fazer até a compra via WhatsApp, via Microsoft Teams, via Zoom, via Cisco Webex, via quer dizer, o canal que o cliente escolher, né, ele vai estar lá disponível. Então é muito bacana essa integração e o foco em fazer com que o objetivo, que é o cliente ter a solução dele, né, através da aquisição de alguma coisa, seja o mais simples, o mais rápido e o mais fluido possível. É isso aí. Toda a tua estratégia é focar realmente na experiência do cliente, né? Tornar a jornada dele cada vez mais fácil para que ele volte, né? E não porque ele Sim, abandone a gente. Um outro ponto que a gente olhou lá, que é um tema assim bastante antigo, a gente que já tem uma meia dúzia de cabelo branco, né? Já olhou isso já algumas vezes, né? Que é a questão do uso do RFID. Foi uma experiência bem legal, assim, a gente teve casos lá de uso no dedo, né? Eu acho que até a gente colocou no blog ali uma fotinho de uma das pessoas que estava apresentando para a gente a solução. Leitura de vários produtos num único disparo, vamos dizer assim, da pistola de laser e tal, né? Então, assim, muita coisa que a gente via meio lento, uma tecnologia cara, difícil, mas que agora está servindo para a gente usar para vestuário, para animais, se for o caso, né? Para quem está no agro, para pessoas, inclusive, né? Já está se usando isso muito em eventos, né? Ter esse controle, né? De rastreabilidade e tal. Como é que tu está vendo isso na questão de infra ainda? Parece que agora está começando a virar uma realidade isso, ou ainda está muito longe para chegar para a gente no Brasil? então, ah, o interesse está muito grande, né. A gente a gente a Constel, ela trabalha bastante com clientes do agronegócio. Então nós temos uma carteira bastante grande de clientes do agro. No agronegócio, principalmente indústria de alimentos, a adoção do RFD ela ainda é um pouco morosa em função de algumas restrições, em relação, por exemplo, a produtos frigorificados, etc. No varejo tradicional de loja física, e na indústria, principalmente na indústria de vestuário, você já tem uma adoção muito ampla, inclusive no Brasil, né. Quer dizer, hoje praticamente todas as grandes redes de varejo de vestuário já estão utilizando RFD com bastante, assim, com uma adoção em larga escala. E a evolução da tecnologia está fazendo com que essas restrições de uso para ambientes específicos, por exemplo, como produtos frigorificados, elas, digamos assim, sejam, eliminadas. Então, a eliminação dessas restrições vai fazer com que isso, seja adotado, com que essa tecnologia seja adotada de forma mais ampla. Nós voltamos lá
do evento, e logo na sequência do evento, nós já tivemos praticamente todos os clientes que nos acompanharam no evento solicitando informação sobre RFD. Como é que a gente faz para adotar? A gente tem solução. E aí, o que a gente está vendo? Para casos específicos, união de tecnologias. Você tem o RFD, mas você tem as câmeras com analytics, Uhum. e você tem outros tipos de sensoriamento, e aí a união dessas tecnologias te proporciona qualidade da informação. Se eventualmente o leitor, né, de RFD, seja um portal, seja uma pistola, não conseguir ter toda a informação, as leituras vindo de outros tipos de sensoriamento e de câmeras com video analytics vão te trazer a informação correta, e você tem digamos assim, processos de checagem, né? Obviamente que isso não está vindo, essas tecnologias não estão vindo para facilitar digamos assim, a atividade, o processo. Elas estão vindo para tornar o processo mais produtivo e mais veloz, né? Então, o foco aí é você ter um atendimento mais rápido dessas demandas, né? Esses processos de logística, onde você tem a necessidade de cada vez entregar de forma mais rápida para o cliente aquilo que ele comprou, exigem que toda essa cadeia seja muito veloz, né? E se você tem um componente da cadeia que é lento, ele acaba afetando a cadeia inteira, né? Então, existe essa preocupação com o atendimento de forma cada vez mais rápida de toda essa cadeia logística, para que o cliente tenha cada vez, de forma mais fácil e mais rápida, o produto que ele comprou na mão, né? Perfeito. Muitas vezes a gente acaba é, questionando, né? Diz, bom, como é que eu comprei um produto, sei lá, domingo de noite, me deu muito menos serviço do que eu tivesse que ir numa loja, sei lá, a 7, 8 quadras da minha casa, para esperar um vendedor e tal, para daí ter um atendimento. Eu consigo receber, talvez, por uma transportadora mais rápido do que eu me direcionar ao centro de uma cidade, né? Sim, E me sim, estressando muito menos. É isso, exato. né? Bem que tu falou, tem coisas que não estão ali à vista do cliente, mas que na retaguarda, se funcionar direito, É, tu tem um ganho de agilidade muito grande, né? Pode é gerar resultado. e tem, obviamente que você acaba tendo um foco na resolução de alguns problemas que são crônicos, né? Por exemplo, a indústria de alimentos, ela precisa entregar para o mercado produtos com validade adequada. E fazer essa gestão de validade adequada dentro de um centro de distribuição frigorificado é extremamente complexo. Então, essas tecnologias vêm para ajudar a resolver esse tipo de problema. É isso aí. É a tecnologia ajudando, né, o cliente. Um outro ponto que a gente viu, que eu acho que é bem legal, assim, a gente citou, inclusive, numa das nossas reuniões aí, né, uma certa democratização da tecnologia, né, se é que dá para a gente usar esse termo, não sei se é o mais correto, mas de certa forma, o usuário das empresas, os nossos clientes, eles já não têm mais uma certa necessidade de estar recorrendo à TI para quase tudo, né? Você pode criar o teu dashboard de tomada de decisão, tu pode utilizar ferramentas hoje para fazer o teu analytics, tu tens, na verdade, saindo fora daquele pacote de escritório ali tradicional, um editor de texto, uma planilha eletrônica, tem muita coisa vindo com muita facilidade hoje. Inclusive, o mercado tem falado aí de algumas ferramentas aí de inteligência artificial, que tem feito, inclusive, trabalho escolar da criançada aí. A gente não sabe muito bem para que caminho vai isso, né? E não é o tema também aqui, mas que realmente tem muita coisa vindo interessante que pode ajudar a gente a ser mais produtivo, que no final das contas é isso. Se o foco é a experiência do cliente, como tu disseste, acho que resumiu bem, né? Se alguém dentro ou alguma coisa dentro dessa cadeia, né, dessa jornada não funcionar bem, no final o resultado vai ser ruim. Isso está acontecendo, o usuário hoje pode, de certa forma, não ficar tão refém, vamos dizer assim, da TI, né? Se o Vicente não vir aqui me ajudar, eu não consigo mais trabalhar. Sim.
O que a gente tem visto é que essas ferramentas, elas estão se tornando extremamente populares, né, e com cada vez mais recursos. Por quê? Porque você precisa ser cada vez mais assertivo. E você não consegue ser assertivo se você não tiver informação de qualidade. Então, principalmente para o americano, ele não é apaixonado, ele é viciado em estatística, ele precisa desse tipo. Então, isso acaba, digamos assim, se proliferando pelo mundo, né? Porque isso acaba se tornando uma ferramenta digamos assim, de vantagem competitiva. Se você consegue visualizar numa base de dados muito grande, porque você tem hoje uma quantidade de dados muito grande da tua operação. Transformar aquele dado em informação e usar isso de forma assertiva vai fazer com que o teu negócio seja mais competitivo, com que você atenda o teu cliente de forma melhor e mais rápida, né? Então, essas ferramentas vêm nesse sentido. E isso aí é um caminho que não tem volta, né? Agora, associar isso ao uso de inteligência artificial é que nesse evento digamos assim, se mostrou uma coisa nova, né? Então, você abrir uma ferramenta dessas, escolher lá o tipo de dado para fazer busca. Agora, você interagir com essas ferramentas de forma natural, usando linguagem natural, é outro mundo, né? E a gente está vivendo a infância desse tipo de tecnologia, né? Isso está engatinhando da mesma forma que a internet estava engatinhando lá no começo dos anos 2000, né? A gente vai ver muita coisa bacana nesse sentido. E aí entra um pouco nessa discussão que você comentou, dessas ferramentas que a meninada está usando aí para fazer trabalho de escola, etc., né? Chat GPT e outras, que, cara, em vez de proibir o uso desse negócio, tem que ensinar eles a usarem isso. Porque quem souber usar isso bem vai ser mais produtivo. Quem usar isso só para fazer copia e cola, digamos assim, para trapacear, vai ter o mesmo caminho de quem colava com o papelzinho escondido, entendeu? Quer dizer, não vai funcionar. Se essa piazada que está no banco de escola hoje souber utilizar bem essas tecnologias, vai ser bom para todo mundo. Né? Vai ser bom para os pais, vai ser bom para as escolas, vai ser bom para o país, vai ser bom para as empresas. Então a gente tem que incentivar esse uso de forma correta, porque esse é um caminho sem volta, na minha opinião, né? Esse é um caminho sem volta. A gente não vai ter mais um mundo de papel e caneta e mouse e teclado como a gente tinha. Vai ser cada vez mais interface de linguagem natural e cada vez mais ferramentas desse tipo, né? Aonde você faz uso da ferramenta para buscar informação dentro de bases de dados cada vez maiores, né? Está tudo conectado. Perfeito. Acho que a tua analogia foi muito interessante, tá? Porque às vezes na escola tu via alguns colegas, às vezes, colar e colar errado, né? Eu fiz uma experiência, foi bem interessante com o ChatGPT. Eu fiz uma pergunta, fiquei super feliz, porque ele disse que o meu time tinha sido campeão estadual no ano passado, só que ele não foi campeão ano passado. Então, a informação, como ele está buscando de uma fonte absurdamente grande, ela não está 100% correta. É, como tu Sim, disse, a tecnologia está engatinhando e o senso analítico, aquilo que o humano tem, é, cara, não vai ser assim tão simples, né? É só tu usar sim, isso ali, tudo vai dar certo e a tua vida vai ser diferente, você vai ficar rico, tudo, vai funcionar. Não, não é dessa forma, né? O fator humano, ele nunca é descartado. Eu concordo 100% com a tua colocação. Um último ponto, então, aqui, Vicente, para a gente encerrar essa primeira versão, quem sabe surjam outras, né? Que se os clientes claro. começarem a pedir para a gente vai falar de novo aqui, né? A gente gosta de conversar, né? Como é que está essa questão de experiência das empresas e tal? Tem algumas empresas que a gente viu nos Estados Unidos criando lojas conceito, tentando ver se tudo isso que a gente está falando realmente faz sentido, porque uma coisa é tu falar, outra coisa é quanto tu vai investir
e se realmente isso dá algum tipo de retorno, porque de repente tu sim, faz uma experiência, como tu falasse aí de uma rede aí no Paraná, acho que tem outros exemplos também espalhados pelo país, que estão fazendo as experiências e vendo até onde que funciona bem, aonde que tem que fazer ajuste, como qualquer outra coisa na vida, né? Não é só sim, colocar para sim. funcionar e tudo vai dar certo. Como é que tu tá vendo isso? Tem algum exemplo que tu pudesse citar aqui para a gente deixar isso um pouco mais fácil para o pessoal entender? Bom, veja, quando a gente fala de varejo, né, especificamente, relacionado à loja física, você tem, assim, uma quantidade muito grande de recursos já que vem sendo desenvolvido há décadas, né, softwares que ajudam o varejista a fazer a alocação, o posicionamento de produtos, etcétera. Qual que é a diferença hoje? Que você consegue ter isso de forma mais automatizada, inclusive com digamos assim, a gravação, a percepção do humor do cliente. Se ele ficou satisfeito com o que ele viu, se ele não ficou satisfeito, se ele ficou incomodado com alguma coisa, então, a quantidade de dados é muito grande. E como é que você faz esse ajuste? É através desse tipo de experiência, né. Uma coisa que a gente, assim, que na minha opinião, precisa se fazer, é isso que esses varejistas estão fazendo no Brasil. A gente não vai conseguir replicar uma experiência de sucesso lá de fora aqui no Brasil, por quê? Nosso consumidor é diferente, a nossa cultura é diferente, a economia é diferente, a logística é diferente. Então, olhar para a tecnologia e tropicalizar ela, né, fazendo com que o teu cliente, os teus parceiros, os fornecedores de tecnologia, eles te apoiem no sentido de desenvolver essas provas de conceito, vai trazer assertividade, vai trazer sucesso, né. Então, eu acho assim que uma necessidade, não é uma opção, é condição para que essas novas tecnologias elas sejam aproveitadas de forma correta e tragam o resultado esperado, é que você realmente faça esses ambientes de teste, provas de conceito, porque senão é dinheiro jogado fora, né. E adaptando ele à tua realidade, né? A gente tem É. inclusive vários Brasis dentro do mesmo, de um único país, Isso, né? Cada região tem seu jeito de tratar, sua cultura, né? Eu acho que é exatamente. bem. É aproveitar aquilo que a gente conseguiu enxergar. A gente aproveita, inclusive, aqui para dizer, né, de novo, algumas analogias a gente acaba fazendo para tentar fazer as pessoas entenderem que não puderam estar presentes lá no evento. É, da minha parte, foi um prazer aqui ter te recebido, Vicente. E espero que a gente consiga fazer novas missões como essa, trazendo informação, acho que ajuda bastante, né? Quem às vezes está no dia a dia aí na correria, a gente sabe que a agenda de todo mundo não é muito fácil. A nossa agenda Uhum. para fazer esse encontro não foi muito fácil de fechar Sim, também, né? foi Foi complicadinho, né, para ter, mas só que assim, eu acho que trazer essa informação, tu parar um pouquinho para refletir a respeito desses temas e entender o que a gente pode fazer para colocar isso em prática, eu acho que é muito importante, como tu falou, vai acontecer, né? É uma questão de tempo. A gente espera que os clientes aí tenham gostado da resumida apresentação que a gente fez aqui. A gente vai ficar à disposição aí, nossas equipes também à disposição para responder aquilo que surgir de dúvidas, né? E numa próxima missão a gente está de novo aqui trazendo mais informações. Te agradeço aí de coração. obrigado, Anderson. A gente também fica à disposição. Eh, Havendo aí demanda aí para mais informações, até a gente se coloca à disposição para eventualmente, ou havendo curiosidade ou havendo interesse, a gente trazer para alguma próxima conversa aí, temas específicos do que a gente viu lá, né, de forma mais aprofundada. Ah, vamos ou se houve interesse de algum cliente ou de algum grupo de clientes em RFD, por exemplo. Então vamos fazer um momento para tratar só de RFD com um pouquinho mais de profundidade, né, ou outros temas que tenham interesse, a gente se coloca à disposição 100% aí para
poder levar conteúdo aí para os nossos clientes. Oh, excelente. Inclusive, aproveitando aí a tua ótima ideia, até conectando um fornecedor, né? A gente esteve lá Isso, visitando os isso, fornecedores, vamos isso, aprofundar exatamente. junto, bem legal, uma ótima Exatamente, a ideia. gente traz os fabricantes para conversar junto com a gente e levar conteúdo aí para o pessoal. Legal. Amigo, muito obrigado. E os clientes aí, espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem e ficamos à disposição para ajudar naquilo que a gente conhece e no que a gente pode ajudar. Grande abraço. Muito obrigado, Anderson, um abraço. Até mais.